primeira delas é a análise ambiental. A segunda é o estabelecimento de diretrizes organizacionais, missão, visão, valores, objetivos. Em seguida, a formulação de estratégias, seguida pela implementação dessas estratégias e, por fim, o controle estratégico das estratégias utilizadas. Para isso, nós vamos fazer uma elaboração de cenários, fazendo uma análise do ambiente geral e do ambiente tarefa, que é uma ferramenta fundamental para se complementar o planejamento estratégico como um todo. Trata-se do mapeamento da situação atual. É muito importante lembrar que se o planejamento estratégico é dimensionado para o longo prazo, ele somente poderia ser bem sucedido se todos os fatores ambientais permanecessem estáticos no decorrer desse tempo, né? Análise organizacional interna, ela se refere à análise das condições internas da empresa e o seu concorrente e o seu correspondente diagnóstico. O processo pelo qual se examinam os recursos disponíveis, sejam financeiros, mercadológicos, produtivos, humanos, né, se dá o nome de análise organizacional interna. É a análise organizacional que deve levar em conta esses pontos: missão, visão organizacional, bem como os objetivos da empresa, a hierarquia de importância. A missão vai definir o papel assumido pela empresa dentro da sociedade, enquanto a visão vai definir o que ela pretende ser no futuro e os objetivos que ela deve alcançar. Os recursos empresariais disponíveis, como recursos financeiros, físicos, materiais, humanos, mercadológicos, administrativos, em geral, esses recursos determinam até que ponto a empresa pode operar, até que ponto ela pode crescer e quanto ela pode se expandir. Depois nós temos as competências atuais e as potencialidades da empresa. Quais são os conhecimentos, as habilidades, as capacidades, as atitudes individuais que a empresa reúne? Depois nós temos a estrutura organizacional, como a empresa está organizada e as suas características envolvendo o sistema interno, valores, princípios, né? Que tecnologia ela tem? As tecnologias utilizadas pela empresa, seja para a produção de seus produtos ou para o próprio funcionamento interno da empresa, são muito importantes. As pessoas, quais são as habilidades dessas pessoas, quais são os talentos que essa empresa detém, as capacidades, as competências vão fazer essa empresa andar melhor ou pior. E como é o clima organizacional dentro da empresa? O clima vai abranger o estilo de administração, o estilo de liderança, os aspectos motivacionais internos. Depois nós temos que considerar quais são os recursos e competências dessa empresa. Nenhuma empresa é igualmente forte em todas as suas áreas de atuação. Cada área representa suas forças e suas fraquezas de cada empresa como um todo. E também representa as suas vantagens e as suas desvantagens estratégicas, tanto atuais quanto potenciais, né? Competências essenciais, você já ouviu falar disso? Não basta ter ou conjugar recursos organizacionais e tecnologia, porque são estáticos e inerentes, não têm vida própria nem inteligência. Qualquer empresa pode adquiri-los com relativa facilidade e pode operá-los também por meio das pessoas. Agora, as competências, na prática, as empresas começam com uma carteira de negócios e não com uma carteira de competências. À medida que os negócios vão sendo bem-sucedidos, ela vai adquirindo habilidades e competências e vai transformando em competências essenciais, que vai diferir essa empresa dos outros. De imediato, a competência decorre apenas dos seus atributos de preço, desempenho. Os concorrentes imitam e rapidamente convergem aos seus padrões similares e formidáveis de custos e de produção e de qualidade para ganhar também parcela de mercado. Há uma barreira mínima para a competição contínua, né? Mas que funcionam cada vez menos como fontes de vantagem competitiva. Ser bom é uma obrigação, né? A competição é passageira e fugaz. O planejamento estratégico precisa considerar todos os fatores que integradamente deverão contribuir para o comportamento da empresa. Existem 7 fatores para a gente falar aqui, 7 S's. Staff, que é a equipe, as pessoas que formam a organização e a sua gerência, que trabalham em conjunto. Style, que é o estilo, né, o comportamento dos administradores, os funcionários, a ética de trabalho. Skills, que é a qualificação, né, o que a empresa sabe, como ela sabe fazer, as habilidades, os conhecimentos das pessoas que integram essa empresa. Systems, que são sistemas, né, os padrões de comunicação da organização, né, e entre a organização com o seu ambiente.
Structure, que é a estrutura organizacional, o plano organizacional da empresa, a maneira como a empresa se organiza para operacionalizar a sua estratégia, né? E os Share Values, que são os valores comuns compartilhados pelas pessoas, o clima organizacional, o modo de pensar, né? Tudo isso nos leva a fazer reflexões, né? Nós temos algumas filosofias, por exemplo, de planejamento. Todo planejamento constitui um conceito a respeito de futuro, né, em torno de algo que se pretende alcançar. Todo planejamento estratégico deve subordinar-se à filosofia de ação, a uma filosofia de ação que a empresa adote no início da sua criação, né? A gente tem 3 tipos de filosofias. O planejamento conservador, né? Ou uma filosofia será refletida nas decisões e na obtenção de resultados bons ou ruins, mas não necessariamente nos melhores possíveis, porque dificilmente o planejamento poderá fazer mudanças radicais na empresa, conservando as práticas atualmente vigentes. Ele vai conservar. Depois nós temos o planejamento otimizante. A filosofia desse planejamento é refletida nas decisões de obter os melhores resultados possíveis para a empresa. Seja minimizando recursos para alcançar um objetivo determinado, seja maximizando o desempenho para melhor utilizar os recursos disponíveis. Outro tipo de planejamento é o adaptativo, né? A maioria das empresas utilizam. A sua filosofia está refletida nas decisões de compatibilizar os interesses envolvidos, elaborando uma composição capaz de levar os resultados para o desenvolvimento natural da empresa. Ela se adapta naturalmente, né? Mas depois do planejamento, nós temos que implementar e executar, né? Então a implementação diz respeito às etapas que o administrador leva adiante para conseguir das pessoas a realização dos planos estabelecidos no seu trabalho cotidiano. Para implementar o planejamento estratégico, é preciso transformá-lo, na verdade, para que a empresa possa seguir alguns passos. Por exemplo, participação das pessoas. As pessoas devem ser atores e protagonistas da ação estratégica, né? E não simplesmente espectadoras. Comunicação intensiva, é preciso explicar, é preciso esclarecer, orientar as pessoas quanto ao que elas devem fazer e como elas devem contribuir com resultados para a estratégia empresarial. Preparação prévia do pessoal, incluir treinamento, desenvolvimento, educação corporativa, reuniões sistemáticas, reforço contínuo, falar sempre na estratégia que a empresa adotou, bater firme nos objetivos e festejar os resultados. Avaliação sistemática, né? É você mensurar por meio de indicativos de desempenho e de resultados, né? Diariamente, semanalmente, periodicamente. Recompensas por resultados. A estratégia repousa na ação das pessoas e estas devem ser incentivadas constantemente para que não haja paradas ou atrasos, né? A gente tem que avaliar os resultados e para isso há uma ferramenta chamada BSC, Balanced Scorecard. É uma avaliação de resultados, né? Por se tratar de uma ação empresarial sistêmica e integrada, o planejamento estratégico requer um intenso acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados de forma contínua e ininterrupta. O BSC foi inicialmente criado por um sistema de avaliação de desempenho organizacional. Os seus atores, Kaplan e Norton, parece coisa de antivírus, né? Verificaram que os sistemas de avaliação então adotados não consideravam apenas os indicadores financeiros. Eles, por si só, não refletiam perfeitamente a eficácia da empresa, já que a eficácia na época era medida apenas pelos resultados de investimento, retornos, as atividades em termos monetários. Isso não refletia a real atuação da empresa. O BSC é uma metodologia que vai mensurar a gestão do desempenho desenvolvida pelos profissionais de Harvard Business School, o Kaplan e o Norton, né? E ela utiliza métodos de gestão de negócios e de gestão de serviços voltados para a infraestrutura. E se baseia em metodologias que podem utilizar a tecnologia da informação, por exemplo, softwares de ERP como soluções de apoio, relacionando tudo isso à gerência de serviços e à garantia de resultados do negócio. Tudo amarradinho. O BSC é uma sigla que pode ser traduzida por indicativos balanceados de desempenho, ou ainda como cenário balanceado, né? O termo indicadores balanceados se dá pelo fato da escolha dos indicadores de uma organização não se restringirem unicamente ao foco econômico.
Por exemplo, financeiro, mercadológico, né? O desempenho do mercado junto com os clientes, isso sim é mensurado. O desempenho dos processos internos e das pessoas, isso também é mensurado. Inovação tecnológica. O somatório de todos esses fatores vai alcançar o desempenho desejado pela organização, criando valor para o futuro, né? Esse foi o modelo, né? O modelo do BSC. E nós terminamos aqui o módulo Funções Administrativas. Mas eu convido você a ver os outros módulos: micro e pequenas empresas, competências administrativas, marketing. Um grande abraço e até a próxima.